culpa é do Estado brasileiro em abstrato. Não, uma coisa é diminuir o tamanho do Estado, ser mais eficaz, uma gestão eficiente e tal. Outra coisa é jogar tudo no lixo e entregar para empresários picaretas. Porque se nós temos impeachment hoje, não é por causa do grande empresariado, que ficou caladinho, sócio do projeto criminoso de poder. Excetuando a Fiesp, que em dezembro do ano passado se declarou a favor do impeachment, que grande empresário falou alguma coisa? Do setor agrícola. Eu desafio um grande grupo do setor agroindustrial, por exemplo, que falou em defesa do impeachment. Eles mamaram nas tetas do PT, tiraram tudo que podiam tirar, e agora querem mamar nas tetas do governo Temer. E querem tirar os direitos sociais. E aí, isso é importante. Nós não podemos entregar essa bandeira aos criminosos do PT. Que bandeira entregar aos criminosos do PT? De que o novo governo quer acabar com os direitos sociais. E isso é importante, não fazer isso. Preste atenção, presidente Michel Temer e equipe econômica. Não venha com propostas malucas de gente que mamou nas tetas 13 anos e 5 meses do PT, roubaram o dinheiro público, empresários ladrões, grandes empresários. Estou me referindo a grandes grupos econômicos. Eu não estou falando do pequeno empreendedor, do médio empreendedor, aquele jeito que trabalha. Eu estou falando dos picaretas que roubaram o dinheiro do BNDES, do Banco do Brasil, da Caixa. E agora ficaram calados, roubaram tudo. Agora o barco afundou. Agora, quem vai pagar a conta? Não é eles, os picaretas dos empresários, são os trabalhadores. Aí eles falam assim, olha, funcionário público não trabalha. Trabalha sim. Agora... Vai na Secretaria da Saúde ver se os caras não estão trabalhando nos hospitais. Então, o cara ganha R$8 de vale alimentação. Ah, é um Marajá. Marajá é o picareta do empresário que levou o dinheiro para fora do Brasil e quer trazer dinheiro de volta agora e não pagar. Fala assim, mas está trazendo capital pro Brasil. Dinheiro roubado do Brasil, eles levam para fora e trazem de volta. Só que o senhor está generalizando. Grandes empresários são o grande capital. Eu não vi uma grande empresa defender o impeachment. O grande empresariado brasileiro é um lutador tanto quanto o trabalhador. Duvido. Não paga imposto, fraude, subornam políticos, subornam políticos. Professor Vila, sem empresas não tem emprego. É simples assim, sem empresas não tem emprego. Não dá para acabar com o empresariado brasileiro. Não estou querendo acabar, é que é picareta que suborna político. Não dá para generalizar do mesmo jeito que não dá com o funcionário público. Não tem categoria privilegiada de funcionário público? O senhor mesmo já citou recentemente a situação do Supremo. Mas eu cito de alguns. Não dá para generalizar nem de um lado nem do outro. Excetuando a Fiesp defendendo impeachment. Qual? Quase todas. Não, só a Fiesp que defendeu foi a primeira, mas depois quase todas entraram. Só do Rio de Janeiro. Só do Rio. Na véspera, não. E não cabe aquele anúncio reunindo todas, lembra nos jornais? Não, era a Federação do Rio de Janeiro que no fim aderiu. Eu queria falar. Entrou o setor da construção, entrou o setor. Quando todo mundo colocou o cara para bater, quando o jogo estava ganho, estava 5-0, aí eles entraram em campo. O senhor tem uma visão da vida desse tamanho, professor? Não, eu conheço bem o Brasil. A global. Conheço, trabalhei em várias profissões. Conheço, estudei bem e sei que grande prato. Os empresários estão brigando para sobreviver, um excesso de endividamento, não tem dinheiro remetido para o exterior. Eu queria saber dos grandes setores da agroindústria. E não cabe ao empresário se posicionou em defesa de um Estado sério. O empresário tem uma responsabilidade para o setor agropecuário brigou, inclusive, com a ministra da Agricultura, fraudando o fisco. Empresário que suborna a política é absoluta exceção, é quem está ligado à política, ele está responsabilizado. Não é, eu queria saber do CARF, a CPI do CARF, como é que está a CPI do CARF? Por exemplo, enterraram a CPI. Sabe por quê? Quem paga imposto somos nós, trabalhadores, 27,5%. Você queira ou não paga. Epa, a empresa é que paga o grande empresário. O trabalhador não tem meio, é 27,5%. Ele queira ou não queira. Quem paga o grande tributo é a empresa brasileira. Não. A grande questão é que na hora que quem lutou para tirar o PT, os criminosos, não foi o grande empresariado. Esse ficou calado, mamou nas tetas do governo e agora quer destruir os direitos sociais. O dinheiro do BNDES foi para muito pouca gente. Foram grupos privilegiados. E contra isso a gente tem que lutar sem dúvida alguma. Agora, a maioria dos empresários está sofrendo esse processo recessivo, daí o aumento do desemprego, do endividamento e da queda do investimento. Eu não estou me referindo ao pequeno e médio empresário. A empresa tem que ser fortalecida para a gente reverter essa crise econômica. Claro, mas tem que ser fortalecida. Mas tem que ter um ajuste fiscal também. Legal, tem de ter ajuste, mas quem é que paga a conta? Eu acho que essa que é a grande questão. Porque nós estamos vivendo um momento gravíssimo do país, aí começa a falar, essa proposta do governo, do Meirelles, de funcionário público, não receber reajuste por 2 anos. A Jovem Pan não recebeu um tostão do governo. Eu sei. Faz tempo. Eu sei. Faz tempo. Eu sei. E é um empresário.
Não, mas são coisas diferentes. Não, como diferente? O agronegócio carrega o crescimento que ainda teve na economia. Não estou falando outra coisa, não estou falando nada, ao contrário. Inclusive, eu fui um dos primeiros, sempre destaquei o papel heróico da Jovem Pan na luta contra os criminosos do PT, quando grande parte da imprensa silenciou e foi conivente. Então, é importante destacar. Segundo, por exemplo, eu queria saber dos grandes grupos econômicos do agronegócio, quem se posicionou? Me senti um grupo. O jornalista que tem que falar sobre é o jornalista investigativo. O jornalista esportivo, por exemplo, não tem que falar nada de coisa, ele tem que falar do Corinthians e do Palmeiras. Não, ele tem que falar da corrupção da CBF. Não, senhor. Tem de falar da corrupção da CBF que destrói o futebol brasileiro. Da CBF. Então, quando ele está falando. Mas está falando. Então, só para. O senhor está sendo injusto aí também. Não estou sendo injusto. A questão toda é o seguinte: o grande empresariado, a grande questão. Eu queria saber de grandes grupos do agronegócio. Quais foram aqueles que se pronunciaram contra o projeto criminoso do poder? Não se pronunciaram, mas construíram a economia brasileira e sustentaram a economia brasileira no meio da crise. Que é isso? Nada, receberam dinheiro do BNDES, bilhões do BNDES. Transformaram o Mato Grosso. Eu queria saber o que é o papel da Friboi, do grupo JBS. Esse é um grupo. Esse é um grupo, só está generalizando todo. Não estou generalizando. Então todo empresariado é bandido, ninguém faz nada, ninguém produz. Ninguém disse isso, mas eu cobrei a oposição do empresariado no auge de impeachment e todos estavam calados. Inclusive aqui está fazendo inclusive até processo, que foi fraco e covarde no governo anterior, e esse covarde está no atual governo.